Muito bom dia a todos. Olha só que vozeirão, hein? Daqui a pouco eu estou lá no Fantástico. Sejamos todos bem-vindos e um bom dia também a quem nos acompanha pelas mídias digitais. É com muito prazer, é com muita alegria sempre que a gente está aqui. Estamos aqui em cima, olhando todos vocês espalhados aqui pelo salão, pelos bancos. Isso é muito importante, isso é muito bom. A casa, não só nós aqui desse trabalho, a Casa de Paz e Amor em Jesus agradece sempre a presença de todos vocês. Se não fosse pela presença de vocês, o nosso trabalho não seria realizado, né? Então, bem-vindos, fiquemos tranquilos, sentados nos nossos bancos, com os corações serenos, vamos nos acalmando, dirigindo o nosso coração, os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, né? Porque assim nós vamos abrindo o nosso campo vibratório, o nosso coração, a nossa mente, para a sintonia espiritual, junto com todas essas equipes que já estão aqui presentes. Fazendo isso, nós entramos em sintonia com eles e eles terão um trabalho muito mais fácil, muito melhor para dirigir as vibrações para nós. Tá? Então, mantemos essa calma, esse equilíbrio, tá? Vamos aproveitando esse momento e vamos assim iniciando mais esse trabalho aqui no Paz e Amor em Jesus. Aliás, já é o segundo trabalho do dia. Vamos aos avisos. Por favor, quem não desligou, desligue seus aparelhos celulares. Vamos fazer isso agora, por favor, para que ele não venha a tocar durante o trabalho. Terminou o trabalho, lá fora, você volte a ligar o seu aparelho. Está bem? Quem está chegando aqui pela primeira vez? Tem alguém? Hoje... tem ali. Olha, seja muito bem-vinda. Tá? A Casa de Paz e Amor em Jesus recebe a todos nós, especialmente a senhora que está vindo pela primeira vez, de braços abertos. Que a senhora encontre aqui, e com certeza vai encontrar, né? Todo aquele apoio, todas aquelas vibrações, tudo aquilo que a senhora necessita. Mentalize Jesus, assim como todos nós devemos fazer, que as coisas apareçam, tá bem? Seja muito bem-vinda. Vamos então aos nossos trabalhos de hoje, que vão transcorrer da seguinte maneira. Leitura da mensagem com a Sílvia. Leitura do Evangelho, Cíntia. Prece inicial, Tatiana. Vibrações gerais dos passes e das águas, Eduardo. Prece final com a Vandercy. O título da palestra de hoje é Evangelização Espírita. Quem vai ministrar essa palestra para nós é uma querida amiga aqui, trabalhadora da casa, Luciana Almeida. Um bom trabalho a todos nós, unimos os nossos corações em todos nós a Jesus. Que Deus nos abençoe. Bom dia. Mensagem Sinal Verde, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, capítulo 34. Sugestões no caminho. Lamentar-se por quê? Aprender sempre sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Amanhã será, sem dúvida, um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é o melhor. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda exista em nós. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho.
A tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando, que muitas vezes é necessário sofrer, a fim de que Deus nos atenda à renovação. Bom dia a todos. Hoje o Evangelho é extraído do capítulo 19. O título é A Fé que Transporta Montanhas, desse capítulo. E o item é A Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável. E é o item 7, um trechinho do item 7 que nós vamos ler. Vulgarmente, se diz que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que não são culpadas de não terem fé. Não há dúvida que a fé não pode ser prescrita, ou, o que é ainda mais justo, não pode ser imposta. Não, a fé não se prescreve, mas se adquire, e não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Um bom domingo a todos. Bom dia. Vamos, então, fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, serenando os nossos pensamentos e agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para novos aprendizados. Que a gente permaneça conectado com o nosso mentor, com a espiritualidade amiga, para que a gente possa aprender ao máximo o que a nossa querida Luciana vai trazer para a gente nesse dia de hoje e que foi preparado com tanto carinho e tanto cuidado. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Bom, na manhã de hoje, nós vamos falar sobre a fé religiosa e a missão da família na educação da fé. O trecho do Evangelho lido, ele nos fala que a fé não se prescreve, né? Que a fé não se impõe, mas ele mostra que nós devemos buscar a fé, que a fé precisa ser cultivada, precisa ser ensinada. Que desde todos os espíritos podem possuir a fé, até os mais refratários, né? Aqueles com maiores dificuldades de compreensão desse item. Mas, de acordo com as experiências de vidas anteriores, nós vamos percebendo que tem pessoas que parece que a fé já nasce com ela, né? E tem aqueles que precisam de mais lições sobre o tema, para que possam desenvolvê-la. Então, nós devemos, durante a nossa vida, buscar e alimentar a nossa fé. Aqui no Paz e Amor, dentre outras atividades, eu faço parte da equipe da evangelização infantil, dos domingos. Temos também no sábado, aqui na casa. A casa também tem cursos de mocidade, assim como o Caspage também. Lá eu trabalho, mas não com a evangelização, né? Nós, como equipe de evangelização infantil, nós temos muito clara essa noção de que nós precisamos ensinar as coisas de Deus para as nossas crianças. Que as nossas crianças, na mais tenra idade, que a nossa evangelização aqui começa com os 2 aninhos, os bebezinhos já estão lá em cima, né? A gente sabe da importância desses ensinamentos desde quando as crianças são muito pequenas. Mas qual é a missão da família na educação da fé? Educar aquele espírito que nos é confiado como filho. E aí, gente, eu não estou falando mais só de pai e mãe biológico. Às vezes nós adotamos filhos, às vezes a avó cria os netos, os tios ficam com os filhos da irmã ou do irmão, e se forma ali um núcleo familiar. Aquele é o lar que acolhe aquele espírito que está chegando.
Então, educar aquele filho que nos é confiado, não é só cuidar, não é só promover, não é só transmitir conhecimentos ou ensinar os comportamentos. Significa colaborar com Deus. Olha a importância da educação, da missão dos pais ou dos responsáveis. Nós estamos colaborando com Deus no desenvolvimento de um espírito que retorna a vida ao corpo para aprender, para reparar, para crescer e para amar. A família é, portanto, mais do que uma união biológica ou social de pessoas. A família é uma escola de almas. A nossa casa é uma escola. O nosso lar está ali na missão de educar a fé daquele grupo, daquelas pessoas. Os nossos filhos são espíritos antigos, né? Nós sabemos que na infância é quando eles estão mais suscetíveis, é quando eles estão mais receptivos aos nossos ensinamentos. É aí que a criança, quando vai para a escola, admira a professora, admira o professor. Quando a gente, mãe, chega em casa, a gente pega a nossa filhinha colocando o nosso sapato, colocando a nossa roupa, querendo nos imitar, porque ela nos admira. Porque o menino admira o seu pai. Então, nessa fase, eles estão mais suscetíveis a tudo aquilo que nós ensinamos. É quando eles estão mais receptivos. E essas lições, desde desse período, torna o espírito mais preparado para aquilo que virá no futuro. É a fase de maior sensibilidade. Nós, responsáveis, temos aí uma oportunidade preciosa para trabalhar com aquele espírito as tendências antigas, tudo aquilo que ele traz como um espírito antigo. Nós sabemos que eles podem ser orientados, que eles podem ser reorientados, que os impulsos negativos podem ser trabalhados. E isso tudo a gente vai fazer usando das lições do Evangelho. No Evangelho nós encontramos toda a base moral para o homem de bem, para o bom espírita, para o bom cristão. Então é esse Evangelho que é missão dos pais, que é missão dos responsáveis trabalhar com seus filhos. Na questão, também no Livro dos Espíritos, encontramos que a paternidade se constitui mais do que uma missão, um dever de grande responsabilidade. Somos responsáveis e guardiões temporários de espíritos que nos são confiados por Deus. E aí, gente, nós falávamos agora há pouco, não está aqui na nossa conversa, mas eu li sobre, e a gente estava até conversando aqui na mesa. Por vezes, alguns pais, algumas mães principalmente, perdem seus bebês, perde um bebê, perde dois, né? Tem aqueles abortos espontâneos, ou tem aquelas crianças que muito novinhas voltam para a espiritualidade, né? E muitas vezes essas pessoas falam assim, eu não consegui ser mãe. Não, fomos mães sim. Fomos mães que recebemos os espíritos naquilo que eles precisavam e por quanto tempo eles precisavam. Deus também confiou a nós esta missão de cuidar desses espíritos, mesmo que por pouco tempo, de amá-los, de acolhê-los, de ensinar aquilo que é bom, de ensinar para eles as coisas de Deus. A tarefa, então, da família consiste em oferecer condições para que o espírito desenvolvam as suas potencialidades e que avancem moralmente, né? Então, para que essa educação aconteça, quando a gente deve começar, né? A educação da fé, ela deve começar
desde antes da concepção. Quando aquela família está disposta a receber um espírito como filho, seja ele por meios naturais, seja eles por meio de adoção, a gente deve começar a colocar na nossa casa essa vibração. Que nós estamos prontos para receber aqueles filhos. Colocar isso nas nossas orações, colocar isso no nosso evangelho no lar. Quando a gente harmoniza esse ambiente para receber os filhos que nos serão confiados por Deus, mostrando que nós estamos sim cientes da nossa responsabilidade, nós vamos harmonizando o ambiente, impregnando a nossa casa de impressões positivas entre toda a família, auxiliando que sejam aceitas as provas, porque a gente não sabe quais serão as provas e os reajustes que virão junto com aquele novo ser que chega. Nós estamos aceitando, nós estamos amenizando as divergências, porque por vezes nós espíritos nos encontramos em família para aparar pequenas arestas. E nada melhor do que ser mãe, ser pai daquele espírito para aprendermos a amá-lo. Então nós precisamos sim aparar e potencializar essas vibrações dentro da nossa casa. A partir do momento que nós queremos receber, que nós buscamos receber o nosso filho. Ao longo dos anos, as casas espíritas, por exemplo, têm lá os seus trabalhos de curso de gestante, né, que faz lá o curso, as aulas, e aí faz toda a questão dos enxovaizinhos lá. Estou aqui com a Andréia ali, ó, ela faz isso lá na Caspage. Né? E aí, nesses momentos, esses espíritos que estão retornando são harmonizados com suas mães, são trabalhadas ali muitas questões para que essa maternidade se complete de uma maneira positiva, né? Que esses espíritos se afinizem. Então, para o espírito reencarnante, esse momento também da evangelização durante a concepção é muito importante. Tem ganhos expressivos na coragem e na confiança desse espírito que está vindo para que ele possa dar continuidade. Muitas vezes há abortos espontâneos que acontecem porque o espírito desiste. Ele tem medo de vir. Então, a gente, quando faz essa harmonização, a gente vai colocando ali coragem e confiança, e muitas vezes destrói essa ideia de desistência dos deveres assumidos por aquele espírito. A educação da fé na mais tenra infância, lá desde o comecinho, né, da gestação, os bebezinhos, e na infância, ela vai ter ali um momento muito importante de influência moral e comportamental na vida daquela criança. A ciência nos mostra hoje, a psicologia, a psiquiatria, que todas aquelas influências negativas sobre a criança, um bebezinho que não é bem-vindo, aquela criança que é criada num ambiente de violência, de muita briga, né? Tudo isso pode marcar a criança negativamente, né? Trazendo traumas, trazendo transtornos que, por vezes, vão acompanhar essa criança pela vida toda. Aí nós entendemos que o inverso é verdade. E é o inverso que nós devemos buscar. O Evangelho, nessas mesmas etapas da vida, vão trazer um inenarrável benefício, porque vai trazer recursos interiores que vão ficar impregnados no nosso filho, que durante a vida ele vai colocando em ação. Conforme a vida vai mostrando as dificuldades, as situações, ele vai tendo recursos para agir, porque ele aprendeu como ele deveria ser, ele tem valores formados dentro dele. E é desde pequenininho, na época onde ele está mais suscetível, que a gente precisa estar ensinando isso. E a família como um todo, ela ganha. Porque quando eu estou ensinando para o meu filho, eu também estou aprendendo. Quem fala é o primeiro que ouve. Então, quando a gente ensina,
a gente aprende. E aí a família como um todo evolui, a família como um todo melhora e se fortalece em união, em harmonia e em amor dentro de casa. A educação da fé, ela vai contribuir para que essa criança, como eu disse, tenha ao longo da vida uma segurança baseada na fé raciocinada, nos sentimentos bem desenvolvidos. Ela vai ter a compreensão de Jesus, sim, como um modelo, como um guia. E essa compreensão vai tornar essa criança proativa. E uma proatividade com referência. E é isso que cada família precisa buscar. A educação da fé das crianças será a estrutura para que ela faça, no futuro, a sua reforma íntima. Não é isso que a gente sempre fala? Nós precisamos fazer a nossa reforma íntima. Então, o nosso filho também vai precisar fazer a reforma íntima. E quando nós trabalhamos com a educação da fé das crianças, a gente está, sim, dando recursos, dando a base necessária para que, no futuro, ele possa ir fazendo a reforma íntima, a reformulação mental que ele precisa como espírito. Nós vamos estar abagajando os nossos filhos para a vida, para uma vida boa, para uma vida feliz. Afinal, nós todos estamos aqui para evoluir. O objetivo, da família na educação da fé é o amor, é o exemplo e é a orientação. Educar a fé é mostrar para a criança, mostrar à criança que ela reconheça que a vida possui um sentido, que Deus é bom, que Deus é justo, que ninguém está abandonado. Ela vai sempre se sentir fortalecida na certeza de que ela está com Deus, que ela está acompanhada. Que cada escolha produz consequências e que o amor é a lei maior. O lar, minha gente, é o primeiro templo da criança. E a conduta de nós, adultos, é o seu primeiro livro religioso. Olha que importante. O lar é o primeiro templo da criança. E a conduta dos adultos, o seu primeiro livro religioso. Por isso, nós entendemos que o principal método para a gente ensinar a fé, educar a fé das nossas crianças, é o nosso exemplo. É como nós praticamos tudo isso. É como nós colocamos isso tudo na nossa vida. O lar deve ser um espaço de harmonia, de entendimento, de confiança. O nosso lar é sagrado. A gente deve sempre ter isso em mente. A nossa casa é o melhor lugar onde cada um pode estar. Tem que ser o lugar mais gostoso, aquele lugar que todo mundo faz o que fizeram durante o dia, quer estar de volta no final dele. Todos devem ter o lar como um espaço sagrado. Não podemos admitir, então, que no nosso lar haja qualquer situação de violência, qualquer situação de desrespeito, qualquer tipo de traição. Nós devemos trazer para o nosso lar o sagrado, tudo aquilo que vem de Deus. E para educar a fé das nossas crianças, nós primeiro precisamos acolhê-los. Acolhê-los quando eles chegam, desde a sua concepção, como eu falei lá no começo, para que ele se sinta amada, para que ele se sinta seguro. Devemos observar essa criança para reconhecer as suas necessidades e tendências. Assim como eu falei que a criança pequena ela está muito fácil da gente influenciar, às vezes, quando eles crescem, a gente fala assim, nossa, não parece mais o meu filho. Ele não era assim. O que aconteceu? O que aconteceu é que, quando ele cresce, ele volta a ter as características do espírito que ele é.
Na infância, ele fica ali suscetível de atenção, de cuidado, mais frágil aos nossos olhos. E quando ele cresce, ele mostra o espírito que ele é. E aí a gente fala, nossa, não parece mais o meu filhinho. E é daí a importância da observação. Porque o nosso filho nos mostra, sim, quais são as suas necessidades e suas tendências, sejam elas positivas ou negativas. E cabe a nós, na observação, termos os olhos muito abertos, estarmos muito atentos, porque no nosso coração de pai, de mãe, às vezes a gente fala, isso é coisa de criança, isso não é nada. Então, a gente deve aproveitar, sim, todas as oportunidades para orientar o nosso filho à luz do Evangelho, à luz dos valores morais. A orientação clara, o que é certo para o meu filho é certo para os demais, e o que é errado para os demais é errado para o meu filho também. E a gente, muitas vezes, tem uma dificuldadezinha nisso. Porque o nosso filho a gente ama, a gente quer bem, a gente não quer ver chorar. Mas, às vezes, chorar faz crescer. Né? Precisamos estabelecer os limites. Com muita clareza, com amor, mas com firmeza. Precisamos exemplificar. E aí, gente, vai algo de muito importante. Porque eu posso falar tudo isso de muito bonito. E na hora do exemplo, eu falo para o meu filho não ser orgulhoso, mas eu sou. Eu conto uma história muito bonita, falando sobre tratar bem as pessoas e trato mal o porteiro do prédio. Então, a gente precisa ser exemplo. A gente precisa mostrar para o nosso filho que o que eu falo, eu faço. E na tenridade, quando nós somos para eles o maior modelo, que ele vai lá colocar minha roupa e meu sapato, ele precisa querer imitar o meu comportamento também. Ele precisa ter a firmeza de entender que aquilo que eu falo, que aquilo que eu prego, eu faço. Nós precisamos preparar o nosso filho para a autonomia. Na educação, nós falamos em autonomia. Na doutrina espírita, nós falamos em livre-arbítrio. Né? Então, o nosso filho, aos poucos, precisa ir tendo pequenas autonomias. E conversarmos sempre com ele acerca das consequências daquelas ações tomadas. Se deu certo, se não deu certo, porque deu certo, porque não deu certo, o que poderia ser diferente. Sempre à luz do nosso Evangelho. E nós todos devemos confiar em Deus. Para a nossa grande obra, para a nossa grande missão, que é educar a fé dos nossos filhos. Mas nós sabemos que a fé sem obras é morta. Não adianta só confiar em Deus e esperar que a educação do nosso filho aconteça. Cabe a nós, a cada um de nós, essa obra. Então, para colocar essas estratégias em prática, nós recebemos de Jesus o roteiro infalível do Evangelho, que que honrosamente nós temos a chance de ensinar para os nossos filhos, por meio da convivência familiar. E aí, gente, na nossa casa nós vamos ter nosso dia, todo o nosso dia nós vamos ter o nosso momento de oração. Nós vamos ter o nosso Evangelho no lar e vamos trazer as crianças pequenininhas para estar junto. Nós vamos ter situações onde nós vamos levar os nossos filhos para a prática da caridade. Nós vamos ensinar o nosso filho a fazer o bem sempre. Estou vendo ali uma senhorinha que está com dificuldade de sentar, de levantar. Filho, vai lá ajudar a vovó. Ela não consegue pegar ali o que caiu no chão. Filho, vai lá, pega para ela. Nas pequenas coisas, a gente vai ensinando o nosso filho o amor, a caridade, a bondade. E as pequenas coisas vão se tornando grandes. Nós temos, sim, que dentre isso tudo, trazer o nosso filho para a nossa evangelização. Para a evangelização espírita. Hoje estamos no centro espírita. E vamos trazê-lo.
que ele venha e que quando ele sair da evangelização, a evangelização não fique aqui. Ela vá para casa, através da conversa, de querer saber com ele o que ele aprendeu lá, de contar para ele o que vocês ouviram aqui e fazer disso um diálogo em família, para que esses valores sejam cada vez mais fortalecidos. Isso é uma via de mão dupla. Nós precisamos de todos esses momentos de educação. E no fim de tudo isso, gente, mais importante do que perguntar, será que o nosso filho vai seguir a nossa religião? O mais importante é saber se por meio da convivência conosco, ele aprendeu a amar, ele aprendeu a perdoar, ele aprendeu a servir, a pensar, porque a fé não deve ser cega, e se ele aprendeu a confiar em Deus. Se na nossa educação nós conseguimos que os nossos filhos tenham aprendido isso conosco, nós teremos sim educado a sua fé. E se no futuro, com os valores que nós ensinamos, eles quiserem praticar a fé em uma outra religião, não é um problema. O importante é que os valores estejam dentro deles, que eles tenham sim aprendido a ser homens e mulheres de fé, que confiam em Deus e que têm os valores de Jesus, do Evangelho, nas suas vidas. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E após esta palestra tão bem ministrada pela nossa irmã Luciana, vamos passar agora para a terapêutica do passe, mantendo essa sintonia tranquila e serena, procurando fechar os nossos olhos, mantendo uma distância do banco da frente, o corpo ereto, para facilitar a terapêutica do passe para os nossos irmãos que irão ministrar. E neste momento, eles iniciam essa terapêutica do passe, iniciando pelo topo de nossas cabeças, no centro de força coronário, onde estaremos recebendo todas as energias que irão harmonizar esse nosso centro de forças, que é a ligação direta do nosso corpo físico com o nosso perispírito. Estamos recebendo todas as energias com as cores necessárias para a regulação desse nosso centro de forças. Passando mais abaixo em nossa testa, para o centro de força frontal, para que possamos receber todas as energias necessárias para o equilíbrio desse nosso centro de forças, dos nossos pensamentos, das nossas ideias, nos tranquilizando, amenizando esses nossos pensamentos. Descendo mais abaixo para o nosso centro de força laríngeo, para o nosso centro de força fonador, o nosso canal de comunicação, que possamos receber todas as energias necessárias para o equilíbrio desse nosso centro de forças. Nossos irmãos espirituais regulam esses nossos centros de forças para que nós possamos utilizar da maneira melhor em nossa comunicação. Mais abaixo para o nosso centro de força cardíaco, regulando as nossas emoções, recebendo todas as energias necessárias para a regulação desse nosso centro de forças, de nossas emoções, nos tranquilizando, amenizando o nosso dia a dia.
Vamos descendo mais abaixo para o nosso centro de força gástrico, regulando também as nossas emoções, onde também recebemos os nossos alimentos para processar da melhor maneira possível, juntamente ao lado com o nosso centro de força esplênico, para que possamos receber todas as energias reguladoras para esse nosso centro de forças, nos auxiliando em nosso dia a dia. Mais abaixo para o nosso centro de força genésico, onde também temos o nosso trato urinário, o centro de forças das nossas criações, para que possamos receber essas energias, nessas luzes, regulando este nosso centro de forças, equilibrando cada um na sua necessidade, percorrendo agora por todas as nossas pernas, descendo até a ponta de nossos pés, recebendo as energias para esses nossos membros, passando pela parte de baixo de nossos pés, subindo pelas costas de nossas pernas, vamos encontrar o nosso centro de força básico. Ele é a ligação da nossa energia com a Terra. Os espíritos amigos, neste momento, depositam todas as energias e as cores necessárias para a regulação deste nosso centro de força. E agora, subindo vértebra a vértebra de nossa coluna, chegando até a nuca e subindo até o nosso coronário, fechando este ciclo de energias que recebemos de acordo com as nossas necessidades e merecimentos, agradecendo a todos os espíritos amigos por essas energias que a nós fomos depositados. Chega o momento onde que vamos doar um pouco daquilo que recebemos, mas com amor em nossos corações. Iniciando pelo nosso lar, a nossa convivência maior, vibrando por todos aqueles que lá convivem conosco, por todos os ambientes do nosso lar. Principalmente aqueles que nós temos mais dificuldades e que devemos ter mais amor e mais atenção. Vibrando por todos os nossos vizinhos, parentes, amigos, por todos os comércios, vizinhanças, vibrando pelos moradores em situação vulnerável nas ruas, pelos irmãos que se encontram na drogadição, na perdição dos jogos, do alcoolismo, que possamos vibrar amor e que Jesus também possa despertar cada um desses irmãos, os nossos irmãos em cárceres, que eles possam também despertar para a verdade e a luz e o caminho. E assim, continuando nessa sintonia de vibração, vibremos intensamente pela paz no mundo, por todos os governantes, para que possam conciliar esta verdadeira paz que o mundo tanto anseia, e que nós possamos todos os dias pensar nesses irmãos, vibrando pelos hospitais, pelas UTIs, pelos irmãos em necessidade de um transplante, vibrando intensamente por todas as mães gestantes, pelos espíritos que vão reencarnar, por aqueles que partiram para a pátria espiritual,
que esses espíritos também possam ser recebidos e seus familiares consolados. E assim, vamos vibrar pelas caixas, pelas urnas que estão na entrada, pelos encarnados e desencarnados, para que possam ser atendidos. E nesta luz, agradecendo a toda a espiritualidade amiga, agradecendo a toda a casa de paz e amor e as casas co-irmãs, a seus dirigentes. Vamos agora passar para a vibração de nossas águas. Você que trouxe o vasilhame, pense em Jesus, na luz do Mestre amigo, o nosso irmão maior, e a espiritualidade amiga irá depositar todo o lenitivo necessário para que possamos, ao ingerir este líquido vital para as nossas vidas, juntamente para que vocês que tomam algum medicamento, pensem em Jesus, para que ele possa auxiliar e potencializar este medicamento, juntamente com esta água. E assim, estamos agradecidos por toda esta vibração, por toda esta luz que recebemos. E vamos agora passar para a nossa irmã, que fará a prece de encerramento deste domingo. Deus Pai querido, alegre estamos por mais um fim de uma manhã dominical de tanto aprendizado, com palavras lindas, falando sobre a responsabilidade que nós temos sobre nossas famílias. Que possamos, nesta semana que adentra, reverberar em amor, em fé, em paciência, para os nossos queridos mais próximos e para os nossos pequenos, tão pequenos que estão entre nós. Alegres estamos e assim vamos com toda a paz para as nossas casas e que a semana que vem possamos estarmos todos juntos novamente. Obrigada e que assim seja. Graças a Deus. A Dona Ivete agora vai dar um recado para todos nós, tá bom? Mais um ano, bom dia para todos. E mais um ano, estamos aqui novamente. Ao longo de todos esses anos, né, a gente tem feito pedido para a nossa família nucleana do domingo. Né? Já fizemos no primeiro trabalho e estamos fazendo agora. Para as boleiras de plantão, para as doceiras de plantão e para os doceiros também, né? Porque tem muito marido aí que sabe fazer um doce que é uma beleza, né? Então, a gente pede, que a nossa barraca é do doce, né? Mas a gente conta com a colaboração de todos que possam trazer esses doces para a gente, né? Para a gente estar pondo lá na nossa barraca, para fazermos com que esses doces possam fluidificar as pessoas, né? A pessoa já sai daqui, ó, assim, o ano. E que eles possam servir também, né? Para que a gente possa fazer essa festa, né? Junto com o Paz Amor e com todas as outras barracas, né? Mas a nossa é do doce, viu? Então a gente conta com a colaboração de todos vocês, tá? Não importa que tipo de doce, pode ser brigadeiro, pode ser beijinho, pode ser... É uma vasta assim, quantidade de doces que nós temos, né? Então a gente pede, por favor, nos ajude a colaborar, porque é para o nosso Natal. Todas essas atividades que nós temos durante o ano, a gente vai reservando para a manutenção do nosso Paz e Amor, né? E para os nossos festejos natalinos, né? E são mais de 400 famílias, que a gente, no Natal, sempre dá 3 cestas, né, para as famílias.
Então, a gente conta com a colaboração do Paz e Amor de todos vocês, que fazem parte da nossa família, tá? Que Deus os abençoe, uma boa semana cheia de muita paz.